Lisboa é uma das capitais europeias mais charmosas e históricas, conhecida por suas belas paisagens, excelente clima e rica cultura. No entanto, nos últimos anos, a cidade tem passado por grandes transformações que estão fazendo com que muitos de seus moradores a abandonem. Este êxodo de lisboetas se deve principalmente ao altíssimo custo de vida na capital portuguesa, que ficou proibitivo para grande parte da população local. Além disso, o centro histórico vem perdendo sua identidade original, dominado pelo turismo de massa e por novos empreendimentos de luxo. Neste vídeo, vamos analisar em detalhes as principais causas que estão levando ao esvaziamento populacional de Lisboa e suas consequências para a cidade. Veremos como a especulação imobiliária, gentrificação, turistificação e aumento exacerbado dos preços estão expulsando os moradores tradicionais e descaracterizando bairros inteiros. Também discutiremos possíveis soluções para reverter esse quadro e manter Lisboa como uma capital vibrante, porém ainda acessível para todos. Um dos principais motivos pelo êxodo dos habitantes de Lisboa é o vertiginoso aumento do custo de vida na cidade nos últimos anos. Tanto o preço dos aluguéis quanto o valor dos imóveis dispararam, ficando completamente fora do alcance da maioria da população local. Somente entre 2020 e 2021, o preço médio de venda de imóveis em Lisboa subiu cerca de 18%, enquanto o aluguel de um apartamento de 2 quartos no centro da cidade já custa em média €1.500. Para se ter uma ideia, o salário mínimo em Portugal está em €705, o que torna quase impossível para a maioria dos lisboetas arcar com os aluguéis na capital. Além disso, não só a moradia ficou cara. O custo com transporte, alimentação, saúde e serviços em geral também aumentou muito acima da inflação nos últimos anos em Lisboa. Muitas pessoas que nasceram e se criaram na capital portuguesa já não conseguem mais acompanhar o rápido aumento do custo de vida e acabam tendo que deixar a cidade. O resultado direto do aumento do custo de vida em Lisboa é o êxodo em massa de moradores locais, que não conseguem mais arcar com os gastos na capital portuguesa. Dados do último censo realizado em 2021 mostram que cerca de 26 mil habitantes deixaram a cidade nos últimos 5 anos. E não são apenas os mais pobres que estão saindo de Lisboa. Até mesmo a classe média, composta por profissionais como professores, enfermeiros e policiais, está encontrando enormes dificuldades para se manter na cidade. Muitas famílias que viviam em Lisboa há gerações se veem obrigadas a sair em busca de moradia mais barata. Os principais destinos desses lisboetas que abandonam a capital são cidades menores nos arredores, como Sintra, Cascais, Oeiras ou até mesmo o distrito de Setúbal, escolhidas por apresentarem aluguéis e custo de vida mais baixos. No entanto, essas cidades também já começam a mostrar sinais de saturação e aumento de preços por absorverem a demanda que sai de Lisboa. Outro grande problema que afeta a vida dos moradores é a turistificação do centro histórico de Lisboa. Áreas tradicionais como Alfama, Bairro Alto e Chiado estão completamente tomadas por serviços direcionados ao turismo. Hotéis, restaurantes, lojas de souvenirs e agências de tour ocupam prédios outrora residenciais. Até mesmo os tradicionais botequins de bairro e pequenos comércios de rua estão sendo substituídos por estabelecimentos focados em atender os cerca de 20 milhões de turistas que visitam Lisboa a cada ano. Essa monocultura do turismo acaba matando a identidade cultural desses bairros, que perdem seus moradores e passam a ter suas ruas povoadas apenas por visitantes temporários. Além disso, o excesso de turistas e a falta de moradores locais aumentam problemas como a insegurança, barulho excessivo e lixo nas ruas, piorando a qualidade de vida no centro histórico. A especulação imobiliária é outro fator-chave que explica o êxodo dos lisboetas. Com a explosão do turismo na capital portuguesa, os imóveis no centro da cidade se transformaram em ativos valorizados e alvo de interesse como investimento. São inúmeros os casos de estrangeiros ou fundos imobiliários que compram prédios inteiros em Lisboa apenas com intenção especulativa, seja para uso como alojamentos locais ou simplesmente para revenda futura a preços ainda mais altos. Essa prática acaba retirando milhares de unidades do mercado tradicional de aluguéis de longo prazo. Para piorar, prédios históricos acabam sendo demolidos para dar lugar a novos empreendimentos de alto padrão. Tudo isso reduz a oferta de imóveis acessíveis para a população local, que não tem como competir com os preços praticados no mercado especulativo. Além da especulação imobiliária, outro processo que vem afetando a composição populacional de Lisboa é a gentrificação de bairros tradicionais.
Áreas como Alfama, Graça e Mouraria, outrora populosas e majoritariamente habitadas pela classe trabalhadora, têm passado por uma intensa valorização e elitização. Atraídos pelo charme de se morar nessas áreas típicas, novos moradores de alto poder aquisitivo passaram não apenas a comprar imóveis nesses bairros, como também a abrir restaurantes, lojas e empreendimentos destinados a esse público de maior renda. Os aluguéis e preços sobem, forçando a saída dos moradores originais. Esse processo acaba deteriorando as relações sociais nos bairros e descaracterizando seu tecido urbano e social. A autenticidade cultural que atraiu os novos moradores acaba se perdendo com a expulsão dos residentes tradicionais. Infelizmente, é uma mudança quase irreversível pela lógica do mercado imobiliário. Diante desse preocupante cenário de esvaziamento populacional, é preciso pensar em soluções que permitem recuperar a vivacidade e diversidade social de Lisboa. Algumas propostas já vêm sendo discutidas e poderiam ajudar a reverter o êxodo. Uma delas é limitar a compra de imóveis por estrangeiros, assim como foi feito em outras cidades europeias. Isso ajudaria a combater a especulação e abriria espaço para moradores locais no mercado habitacional. Outra medida importante é aumentar a construção de novas habitações a preços controlados, ampliando a oferta de moradia acessível. Além disso, é essencial preservar o patrimônio histórico de bairros tradicionais, impedindo que suas características únicas se percam. Também é importante repensar o turismo de massa e adotar modelos mais sustentáveis e integrados às comunidades locais, evitando a excessiva turistificação. Com planejamento urbano responsável e políticas públicas que priorizem o bem-estar dos cidadãos, é possível reverter a perda populacional e resgatar a diversidade social de Lisboa. A cidade tem muito a ganhar valorizando seus habitantes tradicionais. O êxodo de moradores em Lisboa é um fenômeno complexo, com múltiplos fatores por trás dele. O alto custo de vida, turistificação, especulação imobiliária e gentrificação estão expulsando muitos lisboetas, aqueles que construíram a identidade da capital portuguesa. Caso nada seja feito para reverter esse processo, é provável que a cidade perca ainda mais seu caráter e diversidade. Lisboa corre o risco de se tornar uma espécie de cenário turístico, desprovido do pulsar vital de uma comunidade local enraizada. No entanto, ainda há esperança de resgatar a Lisboa dos lisboetas. Com políticas públicas orientadas para garantir o bem-estar social, controle dos abusos do mercado imobiliário e incentivo à habitação popular, é possível dar aos moradores tradicionais condições de permanecer na cidade. Caberá aos governantes e à sociedade civil o esforço para impedir que Lisboa se transforme em uma cidade sem alma e sem gente.